VT de abertura Educação à Distância. Diferentes formas geométricas se movem, cortadas pelas cores azul, verde, amarelo e vermelho. Se transformam na logo da Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa. As cores e formas se misturam em fundo azul e vermelho. Abaixo e à direita da tela, o nome: Educação à Distância. Curso técnico em multimeios didáticos. Disciplina Sistemas e Aplicativos na Experiência Didática. Competência 2, Vídeo 1. Desenvolver uma concepção pedagógica de um uso de sistema ou aplicativo educacional para apoio ao processo de aprendizagem. Olá pessoal, estou de volta para a gente tratar hoje sobre Google Docs. Lá no material de vocês havia uma parte em que nós tratávamos sobre o Web 2.0 na primeira competência e agora na segunda competência a gente tratava um pouquinho sobre alguns aplicativos de Web 2.0 que permitem a interação e a colaboração. E então quando eu trato sobre o Google Docs, o que é isso? Na Web 2.0 a gente pressupõe que o usuário ele não é mais alguém que só assiste como um telespectador, alguém passivo, que não tem nenhum tipo de interação. Na Web 2, como é mais comumente chamada, o usuário ele interage diretamente com o material produzido. Nesse sentido, por exemplo, ferramentas como Wikipedia, em que a produção do material ali disponível é feito por várias mãos, eles ganham destaque. Então a gente tem o Google Docs como uma dessas ferramentas. Ele é uma espécie de um Word, de um processador de texto, em que você pode digitar, você pode escrever simultaneamente com outro usuário conectado ao mesmo tempo, e as alterações que são feitas naquele documento aparecem em tempo real para outra pessoa que está lá do outro lado da tela. Então você pode estar aqui no Brasil, conectado com alguém que está na Inglaterra, e escrever ao mesmo tempo um artigo científico, por exemplo. Você não precisa mais digitar no Word, salvar, enviar por e-mail para depois o material ficar pronto. Então essa troca de materiais ela já não é mais tão necessária porque na Web 2.0 você tem a possibilidade de construir esse conhecimento em tempo real. E também há a possibilidade de você fazer com que milhares de outros usuários conectem a você e consiga construir esse mesmo conhecimento. De que forma? O documento está lá e você consegue compartilhar esse link com outras pessoas. Todas as pessoas que tiverem a possibilidade de edição, que você vai autorizar no momento do compartilhamento, eles vão conseguir construir junto com você o material produzido. Então, digamos que vocês pretendam construir o jornal da escola, por exemplo, e aí cada pessoa fica responsável por um editorial, uma parte do editorial, então alguém fica responsável pelas matérias, outro pela revisão de literatura, o outro pela parte de divulgação, um outro pela parte da construção das imagens, das produções, e tudo isso precisa ser colocado num único documento. Então, para que isso não fique sendo salvo no pendrive, colocado no computador, você pode fazer isso por meio da Web 2.0, por meio de um programa, um aplicativo como o Google Docs. Ele também pode ser acessado pelo celular, de forma que você pode, no seu tempo livre, no seu espaço de tempo mais confortável, fazer as alterações dos documentos conectado a outras pessoas que necessariamente não estão nem no mesmo tempo e nem no mesmo espaço que você. O que isso significa para a gente? Significa que a Web 2.0 ela rompe esses limites de tempo e espaço e, sobretudo, ela rompe os limites de hierarquia, de processamento e de construção dessa informação. Na medida em que o usuário ele tem a condição de construir com outras pessoas e essas pessoas têm também a condição de alterar o que foi construído inicialmente, você tira então a hierarquia desse processo e você faz com que todos sejam autores do próprio conhecimento. Para que vocês entendam melhor um pouquinho, a gente vai ver aqui no computador como utilizar a ferramenta da Web 2.0 através do Google Docs como uma pessoa conectada em tempo real, fazendo as alterações para que vocês possam visualizar como isso acontece. Vamos lá? Bom, pessoal, então agora a gente vai conhecer um pouquinho aqui sobre o Google Drive. Na verdade, hoje a gente vai trabalhar especificamente com o Google Docs. E aí aqui vocês têm a página do e-mail de vocês, é preciso que vocês estejam logados no e-mail para que consigam acessar a plataforma do Google Docs. E aí, o que a gente vai ter aqui? Aqui nesse cantinho superior direito, esses quadradinhos onde tem Google Apps, você vai clicar e vai ver aqui onde tem Google Drive. Quando você clica, ele vai abrir o seu Drive, que é como se fosse um pendrive com todos os seus arquivos lá dentro. No meu caso, vai ter muitos arquivos porque eu já fiz vários uploads e também já criei muitos documentos aqui. Então,
Aqui você clicando em novo, vai abrir uma nova página e você vai criar um novo documento, que vai ser esse documento em branco que você vai criar. Abrindo o documento em branco, você precisa dar um título e, então, vamos lá. Vamos dar o título EAD, competência 2. Como eu vou construir esse documento coletivamente, como eu já falei um pouquinho antes, então agora eu vou compartilhar esse documento com a pessoa com a qual eu vou escrever ele. E aí eu vou compartilhar com minha amiga que está online nesse momento e necessariamente ela não precisaria estar online, mas aí só para que vocês tenham atenção, o Google me alertou aqui de que o e-mail dela não era Gmail, então eu vou colocar no e-mail dela do Gmail e vou compartilhar. Quando eu compartilho com o e-mail dela do Gmail, ela automaticamente recebe esse convite e ela vai então acessar o documento que eu estou aqui colocando para que ela possa visualizar. E aí, quando ela acessa esse documento, a janelinha dela vai aparecer para mim, eu vou ver que ela está online e assim a gente vai poder se falar. E aí, nesse momento, eu vou mostrando para vocês as funcionalidades aqui desse documento que a gente abriu e vocês vão poder ver. Ele é como um documento do Word normal, então eu vou escrever aqui, vocês vão visualizando aí na sua tela. E tudo que eu escrevo aqui aparece também para ela. É preciso que ela esteja conectada para que ela possa visualizar isso junto comigo. E então eu vou construir um material que ele não vai ser feito exclusivamente por mim, ele vai ser feito de forma colaborativa. Há um outro material que eu já compartilhei aqui com ela, e então eu vou lá chamá-la para conversar, que pode ser aqui no documento, e aí ela vai poder visualizar tudo que eu estou escrevendo. Tudo que eu escrevo aqui aparece para ela lá e ela vai então visualizando simultaneamente. Esse cursor rosa aqui significa de que ela está online. Ela acabou de responder para mim lá. Então apareceu que ela escreveu sim. Bom, eu vou só copiar um material de um outro para vocês verem que à medida que ela escreve lá o que eu escrevo aqui, então as coisas aparecem. Vou copiar de um outro material e vou colar lá no documento. Então vamos lá. Então eu colei aqui. À medida que eu colo, ela vê simultaneamente e as alterações aqui em cima, como vocês podem ver, elas estão sendo salvas no documento. Isso significa dizer que tanto eu quanto ela, nós temos o mesmo poder de autoria, o mesmo poder de apagar, por exemplo, de escrever. Então eu apago o que ela escreveu, ela apaga o que eu fiz e assim vai. Vou falar com ela aqui no chat para que vocês possam ver que existe a ferramenta chat onde vocês podem se comunicar, que é esse balãozinho ao lado da foto. E aí eu vou falar com ela aqui. Vou pedir para que ela sublinhe, por exemplo, alguma palavra. E aí... Bom, veja que ela já colocou lá para mim um pedaço de um outro trabalho, de um outro material. Então, eu vou formatar isso aqui para ficar igualzinho à formatação anterior que estava. Eu seleciono, coloco o espaçamento, então, um e-mail para ficar parecido com o dele. À medida que eu estou fazendo essas alterações, ela está visualizando no computador dela e ali ela já respondeu para mim no chat. Então, esse é um processo de interação em que a gente não tem uma lacuna de tempo aí. As coisas acontecem simultaneamente e, por exemplo, tudo que ela está fazendo no computador aparece aqui para mim. Isso facilita muito as trocas de materiais e a construção de conhecimento de forma colaborativa. Porque na medida em que não existe uma hierarquia, não existe uma forma de conduzir o trabalho apropriadamente por uma única pessoa, então ambos os sujeitos estão construindo conhecimento de forma colaborativa e por meio da interação que acontece na rede. Então, eu vou falando com ela no chat e simultaneamente eu vou mudando as coisas aqui. Eu vou criar um novo tópico e aí vejam que eu posso conversar com ela dentro do documento, ou eu posso fazer isso também lá no chat. Quando ela criar um novo tópico, ela pode apagar e ela pode alterar, assim como eu também. Isso só significa dizer que, à medida que essas inovações tecnológicas elas chegam para a gente pode ir alterando, pode ir modificando os materiais simultaneamente, isso tira o usuário da condição de telespectador. E ele passa então a ser alguém que também manipula, que manuseia, e que tem a condição de alterar os materiais que são construídos.
Nesse sentido, a interação é muito mais efetiva, porque eu não só assisto, eu estou ali como alguém que interage diretamente. E aí eu convidei ela para criar um novo tópico, e então vamos criar aqui mais um tópico para que vocês possam ver como isso acontece. Eu vou colocar lá, então, tecnologias móveis, e aí nós poderíamos aqui estar simultaneamente digitando, mas como não temos muito tempo, a gente vai copiando de um outro material que já temos pronto, colando aqui, só para vocês verem, por exemplo, como a gente constrói alguns artigos científicos por meio dessa plataforma. E aí eu vou pegar alguma coisa lá do uso de tecnologias, que eu já tenho aqui. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, alguma coisa a respeito do uso de tablets. Ela colocou, olha, deixei um comentário no texto, caso você concorde, é só dar ok e resolver. Quando ela coloca aqui, ó, eu coloquei um comentário no texto, aparece para mim essa janelinha, que ela grifou aqui a frase e apareceu o comentário dela. Então quando eu clico em resolver, eu vou lá e aceito o comentário que ela fez e aquilo desaparece para mim. Mas aí se eu quiser visualizar novamente, basta, ou se eu quiser acrescentar um novo comentário, basta eu ir lá, inserir a janelinha e colocar uma outra coisa. Então vou perguntar para ela o que você acha de elaborarmos o resumo a partir daqui. E aí ela pode comentar embaixo do meu comentário, ou ela pode simplesmente clicar em resolver, que significa dizer que ela aceitou, que ela entendeu, e qualquer dúvida a gente pode ir alterando aqui no bate-papo. Ela já colocou alguma coisa aqui. Nesse tópico podemos pensar em como as tecnologias estão nos auxiliando na prática docente. E aí eu vou responder aqui embaixo para ela, colocar de uma outra cor, para ela saber que sou eu que estou respondendo, porque esse mesmo programa eu posso usar com outras pessoas. Então eu vou colocar ok, tudo certo. E assim ela vai saber que sou eu que estou respondendo, caso eu tivesse mais de um usuário falando. Isso não é necessário porque, como vocês podem ver, o meu nome fica aparecendo quando eu digito, assim como aparece o dela aqui em cima. Mas é só para saber que aquela marcação fui eu que fiz. Porque no final das contas o material ele fica tão misturado pela fala de todas as pessoas que você acaba não sabendo quem de fato fez aquilo. E essa é a lógica da Web 2.0, é você poder interagir de modo que o texto ele fique condensado no pensamento do outro, que você consiga formular um conhecimento de forma colaborativa. Bom, eu acho que numa explicação de modo geral, ele já ficou muito claro para vocês, porque as demais funcionalidades daqui do programa, vocês podem ver que se assemelham muito a um documento do Word. O que diferencia, então, seria o fato de que aqui eu estou interagindo com alguém que está conectado comigo no mesmo momento, mas que poderia estar em um tempo diferente do meu. Ela poderia entrar depois, acessar o mesmo documento e fazer essas mesmas coisas. Incluir os comentários, falar no chat, deixar a mensagem aqui para mim offline. E aqui, ó, como ela colocou, olha, eu botei o que você acha de elaborarmos o resumo a partir daqui. E então ela responde, ótimo. E aí, como já está resolvido, eu posso clicar em resolver e o comentário desaparece. Bom, minha gente, num sentido geral, esse é o Google Docs, essas são as funcionalidades. E aí eu vou mostrar para vocês um artigo real que nós construímos juntas e submetemos a um congresso. E o artigo está aqui, foram elaboradas 13 páginas, a gente deixou algumas marcações porque ainda precisa de alterações. Mas está aqui, foram 13 páginas elaboradas de forma colaborativa, de modo que eu não sei o que foi que ela escreveu e o que eu escrevi, porque à medida em que eu escrevia e ela não concordava com alguma coisa, ela ia lá e alterava, e eu também tinha a liberdade de fazer a mesma coisa com o material que ela produzia. E assim a gente encerra a aula, mostrando para vocês que existem funcionalidades no Google Drive que vocês podem explorar e podem descobrir um pouco mais. E aqui foi só uma pequena demonstração para que vocês possam conhecer e explorar. Eu agradeço aqui a minha colega Viviane e meu muito obrigada também a vocês. Bom, pessoal, como vocês puderam ver aqui na interação minha com minha colega, a gente pôde construir um conhecimento de forma colaborativa. Foi apenas um exemplo de como vocês podem fazer isso utilizando as plataformas da Web 2.0. Isso, de algum modo, vai tirar a condição de emissor e receptor e vai fazer com que todos estejam interagindo simultaneamente num mesmo documento e construindo isso de uma forma muito mais interativa. Eu espero que vocês tenham gostado da videoaula e a gente se vê. Som direto, Joana Rodrigues. Imagens, William Oliver. Interpretação de Libras,
Davidson da Silva. Audiodescrição: Jonara Medeiros Siqueira. Produção de vídeo: Joana Rodrigues. Ilustração: Miguel Machado. Edição: Alisson Lima, Danilo Albuquerque. Professor autor: Deisma Rodrigues. Design educacional: David Souza Nascimento. Maria de Fátima Duarte Angeiras. Renata Marques de Otero. Terezinha Mônica Sinício Beltrão. Coordenação do curso: Anara Mariane Perboar. Coordenação executiva: George Bento Catunda. Coordenação geral: Paulo Fernando de Vasconcelos Dutra. Videoaula produzida em outubro de 2016. Conteúdo produzido para os cursos técnicos da Secretaria Executiva de Educação de Pernambuco, em convênio com o Ministério da Educação, Rede ETEC Brasil.